Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, nós vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Falando de hoje e falando de Gênesis até Apocalipse, vamos dar um salto lá para o Evangelho de João, no Novo Testamento. É o nosso primeiro dos 4 interlúdios messiânicos. E por que fazer isso? Bom, à medida que a gente vai seguindo esses 14 livros narrativos, sabemos que se continuássemos do início ao fim, só iríamos ler os livros do Novo Testamento em novembro. Então, pensamos que tal se distribuíssemos os evangelhos durante o ano, para assim podermos ver melhor, né? Como tudo isso, toda essa história tem nos conduzido a Cristo. Porque todo o Antigo Testamento está apontando para o Novo. Todo o Antigo Testamento está apontando para Jesus, que é o cumprimento de tudo. Então, nos próximos 7 dias, vamos passar a caminhar pelo Evangelho de São João. E para introduzir o Evangelho de João, para que possamos ter uma compreensão melhor de João e da estrutura do Evangelho dele, do quão único ele é, mais uma vez, Jeff Cavins está aqui conosco e somos muito gratos por ele estar aqui para nos falar sobre São João. Opa, padre, que legal me juntar a vocês e que coisa boa vemos no Evangelho agora. É até um alívio, né? Porque nós estamos passando por toda essa história e imagino que tem muita gente, beleza, mas cadê Jesus? Quando que ele vai aparecer? E é aqui, porque vamos dar uma olhada no Evangelho de João e eu acho que vai ser bem legal. Incrível. Eu agradeço muito pela oportunidade, né, de ver, é para isso aqui que toda essa história aponta. Sabe, tem uma... Você sabe, na verdade, acho que foi até você que falou isso pra mim. É uma citação de Santo Agostinho. Acho que foi Santo Agostinho, não foi? Se não for, você me corrige. Ele fala que o Antigo Testamento é revelado no Novo e o Novo Testamento está oculto no Antigo. E isso é uma das coisas que eu amo sobre todo o Novo Testamento e o Antigo, mas quando se trata especificamente do Evangelho de João, tem diversas, conexões muito fortes que são cumprimentos no Evangelho de João, de tudo que temos lido e algumas coisas que vamos ler no futuro, mas tem tantas... E eu acho que as pessoas que têm viajado conosco nesses últimos dias vão ouvir o Evangelho de João de uma maneira completamente nova, conhecendo tudo que eles sabem agora, depois de terem passado por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tudo que passamos, né? Eu acho que essa vai ser uma experiência única de jornada através do Evangelho de São João. Com certeza, vai ser sim. E tem algumas coisas a se lembrar. Uma delas é que toda a escritura que você tem lido, e no caso dos nossos ouvintes, toda a escritura que você ouviu até agora é cristocêntrica. Ou seja, é cumprida em Jesus Cristo. E é disso que o estudo da Bíblia se trata. A outra coisa é que o Papa Bento mencionou, que é uma coisa chamada de história recapitulativa, que é um jeito chique de dizer Jesus veio e fez aquilo de novo. Né? Ele veio e reviveu aquelas histórias. Então, quando você começar a ler os evangelhos agora, tenha em mente que isso se trata do cumprimento de algo. É sobre o Filho de Deus cumprindo o que o primogênito não completou, o que ele não cumpriu. Então, Jesus teve que cumprir toda essa justiça, ele teve que fazer isso. E temos algumas diretrizes no catecismo sobre isso ser uma revelação de quem Jesus Cristo é. E aí que entra o Evangelho de João. E o Evangelho de João é diferente. Todo mundo sabe que tem 4 evangelhos, né? E a pergunta que sempre surge é, por que não fizeram um só? Por que não fazer um só, né, que conta a história toda? Sim, isso aí, mas a razão para ter 4 é que cada um dos evangelhos tem um enfoque diferente. E alguns dos evangelhos compartilham histórias. Por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas aparentemente têm conteúdos parecidos. As mesmas histórias, os mesmos milagres, alguns diálogos. E então João se destaca, porque é realmente diferente dos outros 3 evangelhos. Sem mencionar que João é mais para um público geral, mas existe um destaque diferente em cada um dos evangelhos. Em Mateus, vemos Jesus como rei. Em Marcos, vemos Jesus como servo. Em Lucas, vemos Jesus como homem, a humanidade. E em João, vemos Deus. Vemos Jesus como Deus. Inclusive, no evangelho de Mateus, ele começa com uma genealogia e mostra a linhagem de Davi, enquanto João começa e já diz, no princípio já existia a palavra. E a palavra se dirigia a Deus, e a palavra era Deus. Então começa com a divindade de Jesus. Algumas outras coisas que são bem interessantes também de se notar enquanto vocês passam pelo Evangelho é que tem apenas 8 milagres.
registrados em João, e 6 desses milagres são muito peculiares a João. João não tem parábolas, enquanto Mateus tem 9 e Lucas tem 35. Mas uma das coisas bonitas sobre João é que cada capítulo fornece meio que um retrato separado de quem é Cristo e o que ele demonstrou em termos de ser Deus. Então você poderia dizer que os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles nos dizem o que Jesus fez. João nos diz quem ele é, e de uma maneira muito bonita. Outra coisa interessante é que mais de 1/3 dos capítulos do Evangelho de João, dos capítulos 12 ao 19, cobrem a última semana de Jesus. Então, realmente foca nesse trabalho crucial que ele fez, sua morte, sepultamento e ressurreição. E isso é um ponto muito importante. E a palavra-chave com a qual devemos responder ao Evangelho de João é a palavra acreditar. E essa palavra acreditar é usada muitas vezes, porque João está nos mostrando que Jesus é Deus, que Jesus é a chave para a salvação. Então cabe a nós respondermos a isso. E isso é chamado de fé, ou acreditar. Acreditarmos na verdade. Sim, e também a conexão que João faz entre crença e obediência, e a falta de crença com desobediência. Até no clássico / poderoso versículo central, o coração do Evangelho, que é João capítulo 3, versículo 16. Deus tanto amou o mundo que entregou seu Filho único para que quem crer não pereça, mas tenha vida eterna. E aí ele continua dizendo, mas alguns desobedeceram. E isso reforça que realmente significa crer no contexto de não só concordar mentalmente, mas também de dizer sim com as ações, escolher realmente o que Deus ordenou. Né? Se vocês me amam, guardem meus mandamentos. E tem essa conexão tão poderosa no Evangelho de João entre a fé e a forma como estamos vivendo, que é tão necessário para a vida cristã também, sabe? Uma das coisas que sempre me impressiona sobre o Evangelho de João não é só que, como você observou, não tem muitos milagres e nenhuma parábola, mas como é tão cheio dos ensinamentos de Jesus, tipo ensinamentos diretos, seja o último discurso da última ceia, a oração sacerdotal na última ceia, o quanto Jesus ensina naquela última noite antes de sua traição e antes de seu sofrimento e paixão. Você mencionou a oração sacerdotal no capítulo 17, que é uma oração incrível, e quando chegamos lá, vamos ver que nós somos o foco dela. Ele ora para que sejamos um, como ele e o Pai são um, e isso é muito poderoso. Sabe, sempre que eu ouço o Evangelho de João, eu lembro do Papa João Paulo II, porque o Papa João Paulo II fazia Lectio Divina no Evangelho de João todo mês do seu pontificado. Então, você pode dizer que ele sabia tudo do Evangelho. E isso é algo que eu realmente encorajaria as pessoas a fazerem. Escolher um dos evangelhos e adotá-lo. Tipo, conhecê-lo por completo. Memorizar o tema principal de cada capítulo. E João é ótimo para isso. Porque, como eu disse antes, cada capítulo é meio que um retrato de quem Jesus é. Então, você tem os 9 famosos Eu Sou de Jesus. Né? Eu sou o pão da vida, em João 6. E eu sou a luz do mundo, em João 8. E também em João 8, antes que Abraão existisse, eu existo, que em algumas traduções diz, eu sou também. Em João 10, eu sou a porta. Em João 10, eu sou o bom pastor. Em João 11, eu sou a ressurreição e a vida. Em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 15, eu sou a videira verdadeira. Em João 18, eu sou. E João parece gostar de fazer isso, porque quando ele escreveu o livro do Apocalipse mais tarde, ele também faz isso. Ele escreve, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o começo e o fim, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive e estava morto, eu sou aquele que examina e reina nos corações, eu sou a raiz e a descendência de Davi, eu sou a estrela brilhante da manhã. Então, João realmente foca em revelar quem ele é, em sua divindade, e eu acho isso muito lindo. Os versículos que realmente batem o martelo nisso são João 10, versículo 30, onde Jesus diz, o Pai e eu somos um. E quem me viu, viu o Pai, em João 14. E é isso, ponto final. Sim, sim. Deixa bem claro que Jesus está fazendo essa conexão que, ele sabe quem ele é. Ele afirma isso diversas vezes. Como ele disse, eu e o Pai somos um. E também, antes que Abraão existisse, eu existo, ou eu sou. E todas essas partes, e ouvimos no livro de Êxodo como Deus revela seu nome sagrado. Eu sou. E daí temos Jesus aqui reivindicando para si mesmo esse nome. Agora, tem uma parte, se você lembra, no último capítulo do Evangelho de João,
Depois que Jesus ressuscitou dos mortos e Pedro e alguns dos outros estão pescando no lago, que eles pegam um certo número de peixes. E tem algo nesse certo número de peixes que também pode estar apontando para a identidade de Jesus, né? Sim, na verdade tem. E você trouxe um ponto interessantíssimo aqui. No capítulo 21 de João, Pedro foi e puxou a rede para a terra cheia de peixes grandes. E João quis que você soubesse quantos peixes eram. Tipo, ou ele realmente gosta de números, ou ele tá tentando te passar alguma coisa. São 153 peixes. E embora tivesse tantos, todos esses, a rede não se rompeu. E os números são muito significativos pro povo judeu. Na língua hebraica, não tem tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na verdade, eles usam o alfabeto para representar os números. Então, cada letra tem um valor numérico. E quando você coloca a frase, eu sou Deus, em hebraico, isso equivale a 153. E isso é uma revelação incrível. E eu acho que você poderia chamar isso de um tipo de ensinamento hebraico, onde João está mostrando que tinham 153 peixes. Você pensa, 153? O que isso significaria? Ah, eu sou Deus. Aham, sabia que eu ia pescar alguma coisa aí nesse número. E é uma daquelas coisas, né, que a gente fala que a Bíblia tem muitas camadas diferentes. E é por isso que, olha, nós vamos passar por todo o Evangelho de João em apenas 7 dias. Então os próximos dias, para aqueles que têm nos acompanhado, vão ser bem cheios de história. Mas o que eu amo nisso é que isso significa que podemos permitir que toda a história do Evangelho de João nos envolva de várias maneiras. Poderemos absorver ela, mesmo sabendo que não vamos conseguir absorver tudo. Assim como nos últimos 90 dias ou mais. Eu não vou conseguir absorver tudo, mas eu vou pegar o que eu conseguir. E a parada dos 153 peixes pode passar despercebida. Podemos perder outras coisas assim no Evangelho de João, mas saber que em uma semana teremos ouvido um Evangelho inteiro. Eu acho que é uma bênção incrível. E eu acho que todo mundo tem que ficar bem animado para isso. Você mencionou esses 153 peixes e eu estou aprendendo algo com você também. Porque estamos falando sobre como João realmente fala sobre a divindade de Cristo. E ali, no finalzinho, só vou ressaltar que isso é depois que Pedro traiu o Senhor 3 vezes. Ele decepcionou o Senhor 3 vezes. Ele foi o primeiro papa e ele não serviu ao Senhor como deveria. Então ele voltou a pescar. E é isso que ele está fazendo lá na Galileia naquela hora. E Jesus diz, não, você ainda tem aquele chamado na sua vida. E aí que ele revela os 153 peixes, que em hebraico é Ani Elohim. Ani Elohim. Eu sou Deus. Ani é 61, Elohim é 92, totalizando 153. E eu acho que isso está nos mostrando que Deus ainda é Deus, mesmo depois de termos falhado. Uhum. E talvez as pessoas que estejam lendo com você sintam sabe, eu não tenho sido servo de Deus, ou marido, ou filho que deveria ter sido. Bom, esse é o livro onde você tem a chance de começar de novo. E Jesus diz a você, Ler Aharai, venha e me siga. Sim, aquele medo de estar desqualificado. Eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu era. Talvez até, em algum momento, um seguidor de Cristo. Sei o que ele me chamou para ser e a dignidade que foi concedida a mim, mas será que eu me desqualifiquei e perdi tudo? Ele vai seguir em frente sem mim e vai fazer o que ele faz porque ele é Deus e ele ainda é Deus. Ele vai achar outra pessoa. Mas na verdade não. Não, você não está desqualificado. Você está restaurado. E esses últimos capítulos do Evangelho de João são tão importantes para nós porque eu acho que se você ainda não se sentiu que se desqualificou quando se trata de pertencer ao Senhor ou servi-lo, só espera, porque acho que a maioria de nós acaba sentindo isso uma hora ou outra. E é isso que precisamos ouvir. Novamente, o Senhor perguntando para Simão Pedro, você me ama? Ok, agora apacente as minhas ovelhas. Deixe-me restaurar você. Você não está desqualificado, você está restaurado. E isso é um presente. Ao concluirmos esse episódio, Jeff, tem algum tipo de, como eu sempre pergunto, né? Algum tipo de conselho, último conselho, conclusão, antes das pessoas iniciarem esses próximos 7 dias no Evangelho de João? Sim, com certeza. No meio do Evangelho de João, você tem João capítulo 7 e João capítulo 8. É a história da mulher pega em adultério e os fariseus querendo apedrejá-la. Eles humilham ela e é nessa história incrível
que o Senhor a liberta dessa vergonha e a traz para si mesmo. Então, eu realmente encorajaria as pessoas, né? Qualquer vergonha em sua vida não precisa ser o que essa moça cometeu. Pode ser uma vergonha em sua cidade, vergonha em sua família, vergonha por algo que você disse, vergonha por algo que você fez na faculdade. Seja lá o que for, quero que você saiba que Jesus não vai te prender a essa vergonha pelo resto da sua vida. Mas Ele vai te libertar, porque Ele pode. Ele é Deus, Ele é divino. E é nisso que nos concentramos. Isso não é apenas um argumento teológico. É uma experiência que podemos ter em nossa vida. Porque Ele é Deus, posso ser livre da vergonha. Talvez por algo na internet, quem sabe, mas você pode ser livre e ser restaurado ao Senhor. Seja você alguém ouvindo aqui o podcast ou o Papa. Sim. Se o Papa estiver ouvindo, né? Ele tá praticando português, só por isso que ele tá ouvindo a Bíblia. Sim. Ai, muito bom. E acho que é uma boa maneira de não apenas encerrar esse episódio, mas para começar o Evangelho de João, que é essa ideia de... Eu lembro de ouvir alguém descrever isso, dizendo que culpa é quando sei que falhei em cumprir um certo padrão esperado de mim. Tipo, era esperado de mim honestidade e não fui honesto. Então, estou me sentindo culpado. Mas a vergonha é quando você vê que eu falhei em cumprir esse padrão. Que não só, tipo, eu sou culpado aos seus olhos. Então, é uma situação que tem a ver com relacionamentos. E a cura ali, ou o remédio ali, com a mulher pega em adultério, é que ela está no chão diante de Jesus. E Jesus a vê, ele conhece ela e ele a ama. E como ele diz, eu te perdoo, não te condeno. Vá e não peques mais. E ser vista, se permitir ser vista, é um dos remédios poderosos para a vergonha. Talvez não ser visto por todos, mas definitivamente pelo Senhor. Ah, que bom que você ressaltou isso enquanto estamos indo para o Evangelho de João. Vai ser muito bom. Sim, eu gosto muito desses episódios de introdução porque as minhas reflexões e comentários do final de cada dia, eles são limitados, são muito limitados. Não só em tempo, mas também a minha própria sabedoria e conhecimento. Então, eu agradeço muito que todos que estão viajando conosco tenham essa oportunidade a cada período de obter a sua sabedoria e orientação. Então, isso é o que estamos fazendo agora. Estamos nessa jornada, então precisamos uns dos outros. Não é apenas sobre nós mesmos, não é apenas com a gente, não é só com uma pessoa, é uma comunidade inteira que está permitindo que a palavra de Deus molde nossos corações e forme nossa visão, para que não apenas possamos ver como Deus vê e amar como Deus ama, mas verdadeiramente viver como Deus nos chamou a viver. E para fazer isso, precisamos da graça e precisamos da ajuda do Senhor. Então, continuem rezando uns pelos outros. Continuem rezando por mim. Estou rezando por vocês com o Jeff Cavins. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para ver vocês amanhã. Deus abençoe.